Tivemos uma semana cheia de especulações acerca de possíveis treinadores para substituir o Diego Aguirre. Marcelo Fernandes, prestigiado, mas mesmo assim a diretoria vinha buscando alguns nomes e mais recentemente foi divulgado o interesse da diretoria santista no nome do Vanderlei Luxemburgo, técnico que ganhou uma sobrevida no Corinthians com a vitória no jogo de ontem contra o Botafogo, líder do campeonato, e que consegue agora ganhar uma sobrevida e se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento. Além disso, em conversa da diretoria, do treinador Marcelo Fernandes e dos jogadores, ficou combinado que o treinamento do dia 30 será na Vila Belmiro, com os portões abertos, para que a torcida já possa apoiar os jogadores santistas para um jogo importantíssimo que é contra o Vasco da Gama na Vila Belmiro, e a oportunidade de a equipe poder fazer mais um bom jogo e conseguir se livrar da zona de rebaixamento, pelo menos de forma momentânea. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a este conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe. Que você possa sempre estar bem informado e atualizado com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o Santos Futebol Clube. Com relação ao treinador, a gente teve recentemente um novo nome que foi confirmado pela diretoria do Peixe, que é o nome do Vanderlei Luxemburgo. A diretoria seguiu buscando novos nomes para substituir o Diego Aguirre. Só que o que acontece é que a diretoria ela sente uma pressão muito grande também por parte de boa parte dos torcedores que apoiam Marcelo Fernandes, de algumas alas políticas do Santos Futebol Clube, alguns nomes que vão disputar as eleições, e principalmente dos jogadores, onde alguns de seus líderes se reuniram com o Galo e pediram a permanência do Marcelo Fernandes. Já mostraram uma satisfação de forma pública com a vitória, apoiando e abraçando o treinador santista, e também fizeram essa manifestação, ainda mais depois que na mídia foram saindo alguns nomes, o do próprio Carille e mais recentemente agora o do Luxemburgo. Isso gerou até um desconforto dos jogadores, porque eles não querem nenhum outro treinador e eles têm confiança no trabalho do Marcelo Fernandes. E o trabalho que foi desenvolvido nessa última partida, ela dá pelo menos uma sobrevida, ela dá a oportunidade da diretoria segurar um pouco, né? Falar, a gente não vai tomar nenhuma atitude. E aí tem outra situação também, né? O Corinthians ele conseguiu ganhar uma partida difícil, jogou mal, mas conseguiu uma vitória, teve uma expulsão de um atleta do Botafogo que foi super questionada, talvez não era um lance ali para ter sido expulso, e isso já fez com que praticamente todo o jogo o Botafogo jogasse com um a menos. E aí o Corinthians acabou conseguindo fazer um gol no final do jogo e conseguiu uma sobrevida, porque se perdesse ou se empatasse, ficaria muito próximo da zona de rebaixamento. Como o campeonato está muito disputado e a diferença da segunda página do campeonato, né, da metade para baixo da tabela para a primeira, não é uma diferença muito grande, às vezes uma vitória, 2, 3 vitórias já muda o panorama. E foi o que aconteceu. O Corinthians conseguiu uma vitória e aí conseguiu uma gordura, agora se encontra na 10ª colocação. Então ele tem uma sobrevida. E o nome que que estava sendo ventilado mais recentemente era do Vanderlei Luxemburgo. Se ele tivesse perdido, existiria uma probabilidade dele ser demitido, e aí poderia a diretoria santista fazer uma proposta para o treinador. Ocorre que, pelo prestígio do momento do Marcelo Fernandes, isso, por mais que pudesse acontecer uma conversa, dificilmente isso seria sacramentado, porque o
o Marcelo Fernandes, com essa partida que ele fez, fica difícil a diretoria tomar qualquer decisão, né? É claro que pode ser que, dependendo dos próximos resultados, se não forem satisfatórios, se o futebol não for tão vistoso como foi, né, não for tão bom quanto foi nessa última partida, aí a diretoria, como o futebol tudo muda muito rápido, ela pode tomar uma decisão. Nenhum técnico tá salvo disso, né? O técnico brasileiro sabe, se não conquistar ali o resultado em 3, 4, 5 jogos, se não tiver uma melhora da equipe e o futebol for decaindo, o desempenho for decaindo, aí realmente a diretoria acaba trocando de treinador. Mas se o Marcelo Fernandes conquistar uma vitória importante, e é fato que pelo menos até esse jogo contra o Botafogo ele vai continuar, se a equipe continuar demonstrando a qualidade que mostrou no último jogo, fica impossível com que o Marcelo Fernandes saia. E aí a diretoria, se ele tiver um bom desempenho nesse próximo jogo contra o Vasco, a diretoria vai mantê-lo até o final do Campeonato Brasileiro. O combinado é que, se tiver um bom desempenho, ele vai continuar como interino, ele não vai ser efetivado, e aí ele vai ficar até o final desse Campeonato Brasileiro, e aí no ano que vem, entrando uma nova diretoria, uma nova gestão, aí o Santos vai pensar, né, em reavaliar e ver como que vai ficar a situação, mas a princípio o combinado é que, se tudo der certo, se o desempenho for bom, ele continue como interino. E aí, no ano que vem, ele volte para a comissão técnica fixa com a chegada de um novo treinador. Mas tudo pode mudar, né? A gente sabe que o futebol, tudo acontece. Então, nesse momento, o Marcelo Fernandes, depois de toda essa especulação, depois de todos esses nomes que foram divulgados por importantes jornalistas, como o próprio PVC, né, que falou da questão do Luxemburgo, que falou do Carille, entre outros profissionais que também divulgaram diversos nomes, até outros nomes de menor expressão, acabou acontecendo o que a gente já esperava, que era realmente ficar o Marcelo Fernandes. Não dá para mexer num time com uma pressão que vem sofrendo a diretoria e com o resultado que aconteceu, né? A diretoria também faz a parte dela para tentar dizer, olha, a gente está tentando arrumar outro nome, para não dizer que eles estão parados, mas é aquilo, né? Entre eles conversarem e aí sim conseguir concretizar uma negociação, eles não iam conseguir fazer isso antes desse jogo contra o Vasco. Então esse jogo contra o Vasco vai ser determinante, e se o Santos tiver um bom desempenho, realmente a gente vai contar com o Marcelo Fernandes, que tem o grupo na mão. Então isso conta bastante, né? É saber treinar, obviamente, porque não adianta você só ter um bom relacionamento, tem que ter o desempenho, tem que ter o resultado. E se tiver a união do resultado e a equipe que apoia, né, a gente vê o Soteldo jogando com raça, jogando animado, diferentemente do que a gente viu o Soteldo, é muito importante você ter um treinador que consegue abraçar e extrair o melhor desses jogadores. E para que o Santos tenha um apoio ainda maior, né, de toda essa atmosfera que vai ser esse jogo contra o Vasco, que é um jogo difícil, o Vasco que vem de goleada, que vai enfrentar agora o América Mineiro, e aí, dependendo desse resultado, ele pode vir com a moral lá em cima, porque se ganha mais um jogo, ele ultrapassa o Santos. Se perde, ele continua atrás. Ou se empata, também é um bom resultado para o Peixe. Aí o Santos obrigatoriamente tem que vencer. Então, esse jogo do Vasco vai determinar como que eles vão estar, né, com a cabeça, com a moral elevada ou não, para enfrentar o Santos. E o Santos precisa ganhar de todo jeito, porque se não ganhar, ele vai afundar mais no campeonato. Então, na verdade, é mais do que um jogo de 6 pontos, né? É uma final, é mais uma final que o Santos vai ter precisando do resultado. Uma vitória pode melhorar ainda mais o clima, pode melhorar ainda mais as condições para o Marcelo Fernandes trabalhar com maior tranquilidade, e pode fazer com que o Santos saia dessa zona de rebaixamento. Agora, se ele perde, ele vai ficar atrás do Vasco, e aí a crise vai ser ainda pior. Então é um momento crítico, é um momento difícil, e se o Santos ganhar e porventura o Cuiabá perder, é um time que está em decrescente no campeonato também, né? Ele tem tido resultados
muito ruins e pode ser mais um time que pode ser arrastado também para essa briga. O Corinthians ganhou uma gordura ali, mas ele tem um clássico contra o São Paulo. Se ele perde, o Santos ganha, volta a ficar pressionado. Então esse campeonato da parte de baixo, ele está bem acirrado e em questão de 2 ou 3 jogos, muita coisa pode mudar. Por isso que se o Santos conseguir a segunda vitória seguida, isso seria muito importante para a moral da equipe e no psicológico também, você sair da zona de rebaixamento, jogar essa preocupação para outros clubes, pode contribuir também para o Santos conseguir talvez se afastar definitivamente. Porque depois vai ter um jogo difícil contra o Palmeiras. Então se o Santos vem de uma segunda vitória seguida, jogando bem, ele vai com moral para enfrentar o Palmeiras. Né? Então o jogo que não vai ser no estádio do Palmeiras, não vai ser no Allianz, né? Vai ser no estádio, se eu não me engano, do Red Bull Bragantino. E aí o Santos pode estar com a moral mais elevada. É um clássico, não ganhou nenhum clássico no ano, mas é oportunidade. Vai que consegue beliscar um resultado ou um empate. E depois tem o próprio Red Bull Bragantino em casa. E o Red Bull Bragantino é uma equipe que geralmente o Santos consegue se dar bem. Ou ele ganha ou ele empata. E vai jogar na Vila. Então o Santos pode, através dessa vitória contra o Vasco, virar definitivamente a chave e tentar fugir definitivamente dessa situação. Então é com certeza o jogo mais importante do ano e vai ter o apoio da torcida. É importante que existiu essa reunião entre a diretoria, entre o Galo e entre os jogadores que aceitaram fazer esse treinamento na Vila Belmiro com os portões abertos. Vai ser no dia 30, vai ter um apoio em massa da torcida para que os jogadores já possam sentir essa atmosfera, né? E isso possa ajudar para que o Santos saia com os 3 pontos. Então o Santos segue treinando em 2 períodos e vai no domingo, agora amanhã, ele vai poder vai ter uma folga, né? E aí depois na segunda-feira ele volta com os treinamentos intensos e que estão sendo bem produtivos. E aí a gente espera que o Santos possa sair com um resultado favorável e a qualquer novas notícias, informações ao longo dessas próximas horas ou dos próximos dias eu trago aqui para vocês, tá certo? Então é isso, pessoal, um abraço a todos e até a próxima.